We gonna kill every last one of you. Quando um filme consegue abordar variados temas, tanto para nos fazer refletir, como para nos divertir e entreter sem se perder enquanto entrega um entretenimento de alto nível, é preciso destacar e falar sobre essa obra com o devido respeito e destaque que ela merece. Por isso vamos falar desse que é um verdadeiro caleidoscópio de gêneros e significados. Pecadores, Sinners, do Ryan Coogler. E que filme, hein? É uma mistura interessantíssima de terror, drama histórico lá dos anos 30, musical, e que musical, ação e altas críticas. Exato. É impressionante como esse filme, que à primeira vista no trailer parece ser um simples terror de vampiros com muita ação, revela-se uma obra densa e cheia de subtextos, que nos força a pensar sobre questões muito maiores e mais urgentes. É um drama histórico comovente e visceralmente bem pesquisado que transcende o terror convencional. Sem dúvida, e um dos pontos centrais que o filme aborda com maestria é o racismo. A trama se passa no Mississippi de 1932, durante a era Jim Crow, um período de intensa segregação racial nos Estados Unidos. Logo de cara, somos inseridos na dura realidade de uma comunidade negra que, mesmo livre, ainda vive sob a herança da escravidão e das leis segregacionistas. Sim, e a premissa já fisga, né? Dois irmãos gêmeos, o Fumaça e o Fuligem, os dois interpretados pelo ótimo e carismático Michael B. Jordan, e que, olha, impressionante como conseguiram fazer as interações deles de forma tão bem feita. Eles voltam para a cidade natal no Mississippi em uma época extremamente pesada de segregação que você mencionou. Sim, isso mesmo. E é chocante como o Ryan Coogler utiliza o bar de blues que os irmãos Fumaça e Fuligem tentam abrir, não só como um negócio, mas como um gesto social e político e um espaço de celebração da cultura negra e da resistência. Eles estão tentando recomeçar suas vidas e apagar um passado conturbado, mas são confrontados por essa violência ancestral no meio de uma época onde eles tinham que literalmente lutar por suas vidas a cada pequeno desentendimento ou intolerância dos brancos da época. E por si só, a trama somente com esses temas já teria escopo suficiente para nos entregar uma baita história. Mas, além de tudo isso, vampiros. Pois é, vampiros. Confesso, em um primeiro momento, fiquei com um certo receio de que essa grande salada de frutas não funcionaria, devido a tanta coisa sendo abordada. Porém, tudo, exatamente tudo, parece funcionar muito bem e se encaixar perfeitamente, principalmente na violência que o filme apresenta. E como essa transição lenta para o terror é feita cuidadosamente e caprichada, com temas tão delicados tanto nos dramas dos personagens como no simbolismo da história. Sim, concordo. E essa violência não é apenas literal, né? Ela é profundamente simbólica. Os vampiros, por exemplo, que são os vilões óbvios no início, rapidamente invertem essa lógica. Eles se tornam uma alegoria poderosa para discutir questões mais complexas. O filme se transforma em um manifesto de libertação em forma de pesadelo, usando o terror e o vampirismo como um espelho da história norte-americana. Essa é a sacada genial, né? Os vampiros representam a apropriação cultural. O filme mostra como a cultura negra é consumida, usurpada, diluída, distorcida e depois apropriada. Pense bem, eles chegam e não querem só o sangue, mas querem roubar a essência, a alma da música e da cultura. O vampiro é usado como metáfora. Não é só um monstro para dar susto, certo? Não mesmo. O que fica claro é que Pecadores usa o terror de vampiro para falar de coisas sérias, sabe? Da dor histórica da apropriação cultural, da violência contra a arte negra. O vampiro vira quase um símbolo disso, dessa tentativa de roubar a música, a alma. E discute racismo, a luta por identidade lá no Sul, nos anos 30, de um jeito bem forte, bem visceral. E nisso tudo, fica claro que há uma crítica contundente de como o pop faz ao vampirizar o jazz, o blues, chamando-os de seus e esquecendo de onde realmente vêm essas raízes. É como se o filme dissesse: olha, não é sobre os monstros, é sobre quem consome a alma, absorve e molda culturas ao seu bel prazer, rouba memórias e transforma raízes para benefício próprio. E o desejo de um dos irmãos, no fim do filme, de tocar blues de um jeito antigo, sem guitarras polidas, sem uma produção limpa, materializa essa disputa pela raiz, pela origem. E como isso se conecta com a questão da religião imposta, o título, Pecadores, e as músicas culturais dos negros? Bom, nisso existem várias camadas e interpretações, mas eu fico com a de que o filme explora a ideia de que o blues, por exemplo, era rotulado como a música do diabo pela alta sociedade preconceituosa do início do século XX.
O jovem Sammy, que é filho de um pregador, vive esse dilema entre a fé e seu talento musical. Além disso, o filme sugere uma referência à lenda de Robert Johnson, sabe? Sobre a lenda de que o rei do blues do Delta, Robert Johnson, teria feito um pacto com o diabo na encruzilhada de duas estradas para adquirir sua extraordinária habilidade musical? Isso mesmo. E essa tensão é palpável. O filme mergulha na espiritualidade afro-americana, mostrando como a música, especialmente o blues, é um condutor espiritual para diferentes planos de existência e comunhão com seus ancestrais. É uma celebração da cultura que vai muito além de um videoclipe. É algo muito mais palpável, muito mais místico. E o filme não só estabelece a importância da música para o presente, mas como ela se encaixa nas gerações do passado e futuro. Há uma cena magistral em que a performance do Sammy conversa com artistas do passado e do futuro, como se fosse uma inspiração para todos. É um encontro das três existências, do passado, do presente e do futuro, a partir da música. They say the truth hurts. Yes, I lied to you. I love the blues. É uma ode à resistência cultural, né? As personagens escutam as músicas que seus antepassados escutavam e vivem na mesma realidade sombria em que viviam. Mas a música se torna uma conexão entre eles e um ato de resistência para povos oprimidos. É um lembrete de que muito do que a música se tornou veio de artistas pretos. E o filme vai até o final para reforçar essa mensagem poderosa. A cena pós-créditos, que é importantíssima, entrega um sonoro aviso da cultura afro dizendo: ainda estamos aqui e vamos permanecer. É uma vitória agridoce, mas sensível, onde a imortalidade artística jaz na condenação da alma. Falando nisso, precisamos destacar como a música praticamente está costurada na história. Não é tipo, pausa pra música. Não, os shows avançam a trama, mostram a alma dos personagens, existe um contexto importante para o que está sendo tocado e acontecendo ao mesmo tempo, além do que a história quer nos contar. Sabe, a trilha do Ludwig Göransson é, um espetáculo. Mistura blues, spirituals, tem até um toque de folk irlandês, hip hop. Funciona como essa conexão com os ancestrais, como resistência. Verdade. E tem duas cenas extraordinárias de números musicais no filme que são de arrepiar. A cena do Sammy tocando. Que é interpretado pelo talentoso ator Miles Keaton. Isso, o que faz o Sammy. Essa cena é um ponto muito alto do filme, visualmente e tematicamente. É a ponte perfeita entre passado, presente e futuro da música negra. Sim, essa parte é surpreendente. E o interessante é que o plano crítico aponta que a música não é só dos heróis. Os vampiros, liderados pelo Remick, que é o ator Jack O'Connell, também estão ligados a essa força musical. Só que de um jeito predador, entende? Exato. E a performance depois dos vampiros fazendo seu show musical também, que espetáculo! E até de certa forma cômico. Nos mostrando como tá tudo conectado à música. Um típico musical bem feito, né? É demais. E falando em qualidade, o que dizer da dupla entrosadíssima Coogler e Jordan de novo, né? Sempre dá bom. Verdade. A direção do Coogler nesse filme tá impecável. Merece muitos elogios pela ambição, por conseguir misturar esses tons todos sem desandar. E o visual, filmado em película, formato anamórfico, dá uma cara de cinema clássico. E a forma como consegue aprofundar os personagens mesmo no meio do caos de gêneros. E o Jordan fazendo dois personagens, mesmo sendo gêmeos, deu pra diferenciar bem um do outro, né? Sim, acredito que esse é mais um dos pontos altos do filme. O Jordan consegue criar nuances pra cada um. E o figurino ajuda pra caramba. Um usa mais azul, outro mais vermelho. E acredito que dá pra considerar esse um dos melhores trabalhos dele. Muito carisma, muita intensidade. E o elenco de apoio também segura bem a onda, viu? O Miles Keaton como Sammy é uma revelação. O Jack O'Connell como vilão convence. A Umi Mosayoko traz essa conexão espiritual. O Delroy Lindo dá um alívio cômico que funciona. E a Hailey Steinfeld? Bom, ela apareceu meio deslocada, porém, nada que atrapalhe, além de muita química com o Michael B. Jordan. You know I waited for you. Shit, well, I don't know how in the hell you gonna do that. Because you told me you loved me. O ritmo do filme começa um pouco devagar para focar mais no drama e nos preparar para o que tá por vir. Apesar de parecer um pouco arrastado, mas ainda nos prende muito bem. E aí, depois do meio pra frente, o filme pisa fundo no acelerador. Aí vem terror, ação, e o terror em si é mais de tensão, de atmosfera gótica sulista, sabe?
com gore, horror corporal, mas sem depender só de susto fácil. E as regras mais antigas do folclore dos vampiros misturam o clássico com umas ideias novas ligadas à música que fica bem legal também. Pecadores é realmente um filmaço que transborda tesão pela sétima arte e nos lembra do porquê adoramos cinema. É um drama histórico e terror que nos convida a múltiplas leituras e reflexões usando a linguagem pop para entregar uma aula sobre negritude, diáspora, apropriação cultural, estruturas de poder e a própria formação de um país. É sim um filme divertido, surpreendente e impactante. Então, resumindo a ópera, qual a grande força de Pecadores, olhando para tudo isso que a gente viu? Olha, eu acho que é a ousadia que dá certo, sabe? É um filme que consegue ser um entretenimento de primeira, um blockbuster com estilo, mas que não foge de discutir temas complexos, dolorosos, sobre história, cultura, resistência negra nos Estados Unidos e usa o vampiro para isso, de forma inteligente. Concorda comigo? Concordo 100%. É essa mistura de show com profundidade que faz dele um evento cinematográfico. E, pra gente fechar, fica uma reflexão que surge de pensar nesses vampiros não só como monstros, mas como essa metáfora potente da consumição da cultura. Interessante. E também pensar na música, né? Como ela é salvação, conexão, poder, mas também é algo cobiçado que atrai perigo. O que acontece quando a própria alma de uma cultura vira o prêmio, vira o alvo da predação? Fica aí pra gente pensar. Bem lembrado, viu? Caso tenha gostado do vídeo e dessa análise mais profunda sobre as ricas camadas de Pecadores, curta o vídeo para fortalecer nosso trabalho. E claro, se você já assistiu, comenta o que achou pra gente trocar uma ideia. Se não, fica a super recomendação para ver esse baita filme. Valeu e até a próxima, galera!